Você se olha no espelho e sente que o seu cabelo já não reflete mais a mulher segura e elegante que você é? Então é hora de mudar. Depois dos 60, é normal que nosso cabelo mude. Mas isso não significa que a gente precise se conformar com um visual sem graça. Hoje eu vou te mostrar como você pode parecer 10 anos mais jovem com apenas um corte de cabelo. Vou te apresentar 3 cortes que estão fazendo o maior sucesso entre as mulheres mais sofisticadas. E fica comigo até o final, porque o último corte não só vai te deixar com a aparência mais jovem, como também vai te fazer se sentir mais confiante e cheia de energia. Corte número 3. O shag moderno. Esse não é aquele corte típico de mãe prática. É uma transformação que transmite liberdade, mas com propósito. O shag moderno é para a mulher que não quer parecer que tem 20 anos, mas sim expressar uma versão mais leve, mais confiante e atual de si mesma. Porque existe uma grande diferença entre querer parecer jovem e querer se sentir viva. E isso, minha querida rainha, dá pra ver em cada fio de cabelo. O shag tem uma pegada meio ousada, de rebeldia refinada. É aquele corte que diz: estou aproveitando essa fase da minha vida, sem pedir desculpas pelos meus fios brancos, minhas rugas ou pela minha história. Ele tem movimento, textura e aquele frescor visual que tanta gente procura sem saber como alcançar. E o melhor de tudo, não precisa estar perfeito para parecer perfeito. Esse é o segredo. Você viu a Jennifer Lopez ultimamente? Uma mulher madura, e ainda assim toda vez que ela aparece com um shag super estilizado, ela não só parece moderna, parece imparável. As camadas no corte não apenas emolduram o rosto, elas o levantam. Literalmente. O efeito visual do shag moderno é como se você tivesse feito um lifting, só que com tesoura. E não é por acaso que tantas mulheres a consideram um ícone. As mulheres com esse corte não tentam parecer meninas de 20 anos. E é justamente isso que as torna tão fascinantes. O shag dela tem camadas suaves, que caem com naturalidade, mechas que tocam o rosto com uma graça quase cinematográfica. Ela entendeu algo que muitas ainda têm medo de aceitar. O poder de uma mulher não está em parecer jovem, mas em dominar sua imagem com inteligência e estilo. Um dos segredos do shag moderno é o movimento natural. Se você exagerar nos géis ou ceras, vai acabar com um visual pesado. Em vez de um cabelo leve e cheio de vida, o truque é usar produtos leves e deixar o cabelo se mover com naturalidade. Nada de exagerar na chapinha. Esse corte pede um ar despojado, mas nunca desleixado. O maravilhoso do shag é que ele se adapta a você, não o contrário. Dá para personalizar de 1000 jeitos. Com camadas mais longas, se você gosta de sentir o cabelo tocando os ombros. Com pontas texturizadas, se prefere um visual mais moderno. Você pode até pedir ao seu cabeleireiro para cortar a seco, para que o caimento seja mais natural e realista. E a cor? O shag combina super bem com luzes suaves ou tons quentes, próximos ao rosto. Não precisa de uma mudança radical. Às vezes, apenas algumas mechas em tons caramelo ou baunilha podem deixar a sua pele mais iluminada e os olhos mais vivos. Como se alguém tivesse aberto uma janela invisível no seu rosto, é aquele tipo de efeito que não grita: "Fiz algo novo", mas sussurra: "Você reparou como ela tá linda?" E falando de estilo de vida, esse corte é um aliado incrível. Se você é do tipo que não quer passar horas em frente ao espelho, o shag facilita tudo. Um mousse leve ou um creme para cachos, secar com as mãos. E pronto. Aliás, quanto mais imperfeito ele estiver, mais moderno parece. Porque essa é a mágica do visual Messi controlado. Parece desarrumado, mas foi pensado com carinho. E sim, você pode usar cabelo grisalho com um shag. Na verdade, o contraste entre um corte jovem e fios prateados tem um charme irresistível. É como dizer para o mundo: já vivi, já aprendi e ainda me divirto com o meu visual. Porque sejamos sinceras, tem algo mais gostoso do que surpreender
E se um dia você achou que cabelo bagunçado era sinônimo de desleixo, me permita com carinho dizer que esse mito já caiu por terra. Hoje, um visual levemente messy pode ser muito mais estiloso do que aquele cabelo de salão que não se mexe nem com vento. Com esse corte, você não só parece mais elegante, você transmite a imagem de uma mulher que está em paz com quem é e espera só para ver o próximo corte, que é como uma sinfonia visual de todos os ângulos. Mas antes, se você está gostando dessas dicas, aproveita para se inscrever no canal. Aqui a gente fala de moda, sim, mas acima de tudo, de autoestima, estilo e poder feminino. Corte número 2. O bob em camadas. Existem cortes que são bonitos e depois existem aqueles que são inteligentes. O bob em camadas pertence a essa segunda categoria, porque não se trata apenas de estar com o cabelo bem arrumado. É estratégia. Linhas que levantam, volumes que equilibram e um resultado visual tão harmônico que parece ter sido esculpido. Esse corte não só embeleza, ele arquiteta o seu rosto. Se você está buscando uma mudança que seja polida, moderna e sofisticada, sem ser rígida, o bob em camadas é uma joia. É um daqueles cortes que se adaptam a muitos formatos de rosto, que rejuvenesce sem tentar fingir uma idade diferente. Porque sim, existem cortes que gritam: "Estou tentando parecer jovem". E depois existe este aqui, que simplesmente te faz brilhar. Quer um exemplo? Basta olhar para uma mulher que é rainha não só do cinema, mas também do estilo. Helen Mirren. Sempre que aparece em público, ela é um verdadeiro manual de elegância moderna. Quando usa o bob em camadas, ela transmite força, classe e leveza ao mesmo tempo. Esse corte tem esse poder: suaviza sem enfraquecer, estrutura sem endurecer. É feminilidade com personalidade. No bob, as camadas são colocadas com intenção, começando pelo contorno do rosto, criando aquele efeito óptico que suaviza os ângulos sem perder definição. E o pescoço, levemente à mostra, vira o novo centro das atenções. Porque, minha rainha, um pescoço bem valorizado pode ser mais poderoso que qualquer colar. Se você tem o rosto redondo, um bob muito curto pode acentuar ainda mais o formato, em vez de alongar. Nestes casos, o ideal é optar por um bob mais longo, que caia logo abaixo do queixo, ou até um pouco mais. Isso vai ajudar a equilibrar as proporções e dar uma sensação de rosto mais alongado. Além disso, o bob em camadas precisa de equilíbrio. Camadas muito curtas podem tirar o efeito suave e elegante que o corte oferece. Esse corte é ideal para quem tem o rosto oval, alongado ou até quadrado. Por quê? Porque o movimento das camadas suaviza traços marcados, afina o visual e cria uma silhueta harmônica. Se você tem cabelo liso, vai conseguir aquele caimento elegante, tipo seda fluida. Se o seu cabelo for ondulado, o efeito é mais natural, descontraído, quase boêmio, mas com ordem. E ainda é um corte versátil. Você pode usá-lo com risca lateral e um pouco de volume, com a risca no meio para um visual mais clássico, ou até com uma franja lateral se quiser dar um toque francês. O bob em camadas não impõe, ele propõe. E se adapta a você, não o contrário. Quer uma dica de estilo? Brinque com contrastes. Um bob elegante com brincos dourados grandes ou um batom marcante pode ser o equilíbrio perfeito entre o clássico e o ousado. E não tenha medo de ousar na cor. Tons de mel, loiros platinados suaves ou castanhos quentes podem realçar ainda mais a textura do corte. O segredo é não exagerar. Esse corte fica mais bonito quando respira, quando tem aquele toque levemente desarrumado que diz: "Sim, me arrumei", mas sem neura. E apesar de parecer elaborado, é super fácil de manter. Umas passadas de escova, algumas gotinhas de sérum ou mousse leve. E pronto. Nada de passar horas com chapinha, secador e spray como se fosse competir em patinação artística. Não, obrigada. O bob moderno quer que você viva,
Não que lute contra o espelho. Esse corte também tem uma forma muito elegante de te empoderar. Ele te obriga a levantar a cabeça, literalmente. A linha do cabelo, o pescoço à mostra, o contorno definido. Fazem você andar mais ereta. Não é mágica, é postura. E postura é presença. Com esse corte, você não só rejuvenesce visualmente, você se projeta como uma mulher que toma decisões com estilo, que não segue tendências, as transforma. Está gostando dessas dicas? Então aproveite o meu manual Elegância como Nunca Antes. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Corte número 1. Pixie texturizado com franja. Esse corte não é para qualquer uma. É para a mulher que sabe o que quer, que já viveu o suficiente para não precisar da aprovação de ninguém. Que entende que o verdadeiro estilo não está no comprimento do cabelo, mas na atitude com que você o carrega. O pixie texturizado com franja é poder em forma de corte. Já reparou como algumas mulheres, quando cortam o cabelo, parecem florescer? Não é só a mudança física. Tem algo libertador em se atrever. É como dizer: não me escondo mais atrás do meu cabelo longo. Agora sou eu quem brilha. E isso, minha querida rainha, não tem idade que impeça. Uma das mulheres que melhor representa essa transformação é a Victoria Beckham. Quando ela decidiu mudar o visual e adotar um pixie curtinho, texturizado com franja longa na lateral, ela não só surpreendeu o mundo da moda, ela se consolidou como um ícone de sofisticação moderna. O corte tinha intenção, tinha forma, tinha personalidade. Era feminino, mas com presença. Curto, mas cheio de possibilidades. Discreto, mas inesquecível. E sim, esse corte pode ser tão versátil quanto você quiser. Dá para usar mais curtinho, ou com camadas um pouco mais longas. Se quiser manter um pouco de comprimento, pode ser assimétrico, com as laterais mais batidas ou mais cheias, dependendo do seu formato de rosto. O pixie não é uma fórmula, é uma ferramenta. Uma extensão do seu caráter. Aliás, quem foi que disse que cabelo curto é masculino? Essa ideia, sinceramente, é tão ultrapassada quanto calça com pregas, ou a regra de certas cores não combinam com certa idade. Porque uma mulher com um bom pixie pode parecer mais feminina do que nunca e mais livre do que sempre. Não tem nada mais poderoso do que mostrar o rosto com segurança, com decisão e, se me permite a sugestão, com um belo batom vermelho. Esse corte ainda tem uma vantagem silenciosa, mas super poderosa. Melhora a postura. Sabia disso? Ao deixar o pescoço e a linha do maxilar expostos, a gente se torna mais consciente de como anda, como senta, como vira a cabeça, como se o corpo, de repente, entendesse que agora tem um palco ao seu redor. É um tipo de elegância corporal que poucas coisas despertam, e o pixie consegue isso sem dizer uma palavra. Se você decidir apostar num pixie com franja, é importante que a franja seja leve e texturizada. Uma franja muito curta ou pesada pode tirar a suavidade do rosto e deixar o corte mais rígido. O ideal é que a franja se integre ao resto do corte, trazendo leveza sem pesar. Se tiver receio de franja, peça para o cabeleireiro deixá-la mais comprida e fluida. Assim você pode moldá-la do jeito que preferir. Uma mulher com um bom pixie não precisa de volume para ter presença. E não precisa de cabelo longo para se sentir poderosa. Ela precisa de um contorno claro, uma atitude firme e, quem sabe, uns brincos incríveis que agora sim vão brilhar como devem. Para valorizar ainda mais um pixie texturizado, a cor do cabelo faz toda a diferença. Os tons ideais vão depender do seu tom de pele e do estilo que você quer transmitir. Se você tem a pele com fundo quente ou dourado, cores como loiro mel, cobre suave ou até o bronze, mistura de loiro e castanho, criam um contraste lindo sem pesar. Esses tons quentes dão luminosidade, destacam os traços e realçam a textura do corte.
Se prefere algo mais ousado e marcante, um pixie com reflexos prateados ou grisalhos é uma escolha incrível para um visual contemporâneo. Isso não só deixa o look moderno, como transmite um ar vanguardista perfeito para quem não tem medo de se destacar. Tons de cinza acinzentado ou platinado frio podem ser o toque final perfeito para quem busca um contraste elegante e descomplicado. Agora, se a sua pele tem fundo frio ou rosado, o loiro platinado ou bege pode ser a cor ideal para iluminar o rosto e trazer aquele toque de sofisticação. O preto intenso ou o castanho escuro também são ótimas escolhas, se você quer um visual mais dramático. Essas cores criam um contraste que valoriza as linhas do corte e equilibra perfeitamente o audacioso com o clássico. Porque quantas vezes a gente já ouviu cabelo curto envelhece? Mas, na real, o que envelhece mesmo é carregar um estilo que já não representa quem você é. Se apegar a um cabelo longo e sem forma por medo, é como guardar aquele vestido de 30 anos atrás, só porque um dia ele te caiu bem. Não, rainha. O pixie não te envelhece. Ele tira o peso, tira as desculpas e te dá uma imagem forte, segura e vibrante. Se você chegou até aqui, comenta: "Amo meu cabelo", para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, Elegância como Nunca Antes, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição. E só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo, porque você merece se sentir como uma rainha.